Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, parte A. Enquanto você encontra, quero louvar ao eterno Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Trago um abraço especial à pastora Lúcia, da minha esposa, a missionária Cinti. Muito gostaria de estar presente nesse momento, tanto ela quanto meus filhos, mas a missão é árdua, a obra é grande, e ela é líder do departamento de senhoras, e hoje o culto de dirigido do departamento de adoração, o qual ela é presidente do mesmo, e por esta razão ela desenvolve um trabalho impecável com as mulheres, e não quis deixar, né? Então às vezes a gente abre mão das coisas da gente pela obra de Deus, mas Ele é um bom patrão, Ele paga bem, a recompensa é eterna, então vale a pena todo o sacrifício. Só os que encontrar, digo amém. Assim está escrito em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, parte A. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode assentar por um minuto. Queridos, me sinto honrado pelo Senhor. Até disse para minha esposa, já antes de ontem, eu falei, a gente não pode nem brincar com Jesus. Um dia eu disse, pastor Tacílio, eu falei, Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me trazer um dia aqui para dar uma saudação. Eu não prego o pastor Tacílio, né? Que eu vejo homem por aí, rapaz. Inclusive, dia 27, vai estar lá no Tracajatuba, missionário Elielson, né? Estamos lutando para conseguir o ônibus para chegar lá. Não está fácil a guerra, mas nós vamos conseguir no nome de Jesus. Transporte. Queridos, o texto que ora lemos, ele nos traz uma mensagem dos maiores missionários de todos os tempos, a saber, o apóstolo Paulo, o qual admiro muito a sua perseverança, a sua insistência, e muitas vezes abre mão de até do que ele tinha direito, só por causa do evangelho. E esse homem, ele nos traz aqui, o livro de Romanos, uma indagação muito consistente para os nossos dias atuais, quando nós ouvimos alguém dizer assim, não precisa mais pregar aqui, alguém já passou aqui uma década pregando, a família já pregou, aqui muita gente já pregou, agora está desviado, as pessoas não precisam não pregar mais aí, vai pregar para outro lugar. E aí outro diz, não, quando chegar o tempo ele se converte, prega para outro. E nós já ouvimos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer que nós temos que o tempo, quando chega na pregação, ele deixa de existir. Não, mas existe o tempo lá de Eclesiastes, que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então existe tempo para se render aos pés do Senhor. Mas o apóstolo Paulo vem nos dizer que através da palavra o tempo não existe. Ele fala que temos que pregar a tempo e fora de tempo. Então ignora o tempo de Eclesiastes e vamos pregar a palavra. Mas aqui, quando ele fala assim, por que pregar o evangelho? É uma pergunta. Por que pregar o evangelho? E eu numerei algumas questões aqui, porque você pode levar que aqui há motivos de sobra. Há motivo de sobra. Mas quando ele fala assim, por que pregar o evangelho? Aí ele esclarece. Porque é poder de Deus. Então, eis um dos maiores motivos que eu e você temos que anunciar esta mensagem de salvação, porque ela é o poder de Deus. Para quem? Para todos aqueles que crê. Então você que está nos ouvindo, você que está assistindo, acha que para a sua vida não tem mais jeito, que para a sua família acabou, mas deixe te dizer uma coisa, lá também no cárcere, uma certa vez o apóstolo Paulo e Silas está numa situação ali difícil, mas quando acontece algo extraordinário, o carcereiro achava que para ele não tinha mais jeito, mas brado o apóstolo Paulo dizendo assim, ei, não te faça mais nada, apenas crê que será salvo você e toda a tua casa, você e toda a tua família. Então tem jeito sim, basta pregar. Temos que pregar. Não crê, prega. Não acredito, prega.
ouvir e ouvir a palavra. Então o evangelho é poder de Deus. Se ele é o poder de Deus, eu não tenho que me preocupar em convencer ninguém. Eu não tenho que me preocupar em falar as palavras que as pessoas querem ouvir. Não, eu tenho que me preocupar só com o evangelho, com a palavra. Agora preste atenção. O remédio que cura e o que mata só depende da dose. Às vezes, porque nós somos conhecedores da verdade, aí chegamos de uma palavra de verdade, óbvio, mas digamos que exageramos na forma de pregar, de anunciar para as pessoas, e aí em vez de nós conquistarmos, nós expulsamos essa pessoa, porque nós pregamos, porque nós somos santos, porque nós conhecemos, e aí nós expulsamos aqueles que de fato precisam ouvir uma palavra com amor, com carinho, com respeito, inclusive as suas religiões. Mas por que pregar o evangelho? Um dos motivos, o primeiro motivo que eu coloquei aqui, você vai ver que em Marcos, no capítulo de número, e você vai ver o 16, o pastor até leu aqui, porque é ordem. Principal motivo para pregar o evangelho, por quê? Porque é ordem soberana. O Senhor não pediu para mim, querido, o Senhor não implorou para você, o Senhor nos deu uma ordem. Ordem essa, supremacia da igreja, que é para nós ir e pregar o evangelho, é ir e anunciar o evangelho. Então eis um dos principais motivos que nós temos que pregar o evangelho. Marcos 16:15, ide pregai o evangelho. Isso nós temos que fazer, nós temos que anunciar, nós temos que pregar, porque é importante para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Nós temos que pregar. Uma certa vez chegou o supervisor meu e disse assim: rapaz, parabéns pelo trabalho, está lindo demais, as almas se rendendo, igreja cheia. Eu digo: obrigado, meu chefe, pela sua alegria junto à minha, mas deixa eu lhe dizer um negócio bem aqui. Aonde é que está o mérito? Quem convence? O crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Quem convence? O Espírito Santo. E aonde é que está o mérito humano? Não tem dessa, porque não é eu, irmão, é o evangelho que o Senhor está entrando no coração das pessoas. O amor de Deus convence e as almas se rendem. É simples, não existe mérito humano. Nós temos, evidentemente, é óbvio, o privilégio de anunciar essa mensagem de salvação. É o privilégio. Então, se nós temos o privilégio de anunciar, nós temos que mais e mais pregar esta palavra. Por que pregar o evangelho? 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: por que pregar? Porque é uma obrigação nossa. É uma obrigação da igreja. Ora, nós vimos que é ordem. Se é ordem, é obrigatório. Então, se o Senhor nos ordenou, o apóstolo Paulo assim, ele fala: eu prego este evangelho, eu não tenho que me envergonhar, porque sobre mim pesa essa responsabilidade, e ai de mim se não pregar. É por isso que tem gente que paga preço, irmão. O Senhor dá a ele uma missão, ele não vai. O Senhor dá a ele uma responsabilidade, ele não executa. O Senhor diz: eu estou contigo, ele não acredita. O Senhor diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quando é ele não crê. Que o outro vá, menos ele. E aí está cumprindo o quê? Uma desobediência. Uma certa vez eu presenciei numa grande festa, num culto extraordinário, uma igreja grande, um campo rico, muito abençoado, e ali colocaram 3 cadeiras para colher oferta: missão, obra e fé. E foi estratégico o colhedor da oferta. Ele pegou e disse assim: as mulheres vão ofertar aqui, é fé, as mulheres é fé. Os obreiros, os homens, obra. Os jovens, missões. O Espírito Santo bradou no meu coração: aqui não tem missão. Digo: não, Jesus, você não é carne esse negócio, só pode ser.
Acabou o culto, o vice-presidente daquele ministério, meu amigo particular, antes de chegar na porta, ele falou: você vai comigo para casa? Não está muito bem. Eu disse: mas deixa eu lhe fazer uma pergunta em nome de Jesus. Aqui tem missão? Eu olhei assim bem na peteca dos olhinhos dele, né? Digo: existe, está tem missões aqui? Fazendo missões? Ele falou, para ele ser sincero, não. Eu disse: mas escolher oferta para missões. E deixa eu lhe falar uma coisa, eu falei para ele: igreja que não faz missão está cometendo um pecado chamado desobediência, porque o Senhor ordenou. Então eu quero te pedir, falei para ele, em nome de Jesus, abre em nome de Jesus uma secretaria de missões e faz a obra de Deus para você não pagar preço junto com o pastor. 3 meses depois, ele me chama lá e diz assim: ó, já estamos fazendo missões, já enviamos um para o Piauí e nós temos uma proposta para você. Qual é? A proposta é essa. E a proposta era excelente. Ô, proposta boa! No campo que eu estava, recebia R$300 e apanhava que nem um cachorro. Apanhava, meu irmão, por causa do que recebia com a ajuda de custo. Eu queimava de gasolina uma média de R$400 em 15 dias. Mas aí, qual foi o argumento que eu tive? Eu falei: não é o recurso que você me oferece, mas se eu sentir que Deus está no negócio, e eu vou orar, porque o que tem que motivar você a fazer a obra de Deus não é aquele recurso financeiro que pode cair na nossa conta, mas é o amor pelas almas, é o amor pelo Evangelho, é a obediência à palavra. É isso que tem que nos motivar. Terceiro motivo, eu tenho que correr aqui. Por que pregar o Evangelho? Porque nós temos a obrigação de avisar a igreja, avisar o povo, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Diga comigo: Satanás veio matar, roubar e destruir. Então nós sabemos que é obra dele, nós sabemos que é a função dele. Então, se eu e você sabemos disso, nós precisamos avisar as pessoas do perigo que eles estão correndo, do que eles estão passando, que às vezes não é obra simplesmente da natureza, mas nós vivemos em um mundo natural, mas tem um mundo espiritual, o qual nos rodeia todos os dias, e as pessoas não sabem disso, mas eu e você sabemos que quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, existe anjo do Senhor ao nosso redor que nos livra, nos guarda, nos protege, mas existe demônios também que dão ao derredor, rugindo como leão para querer nos destruir. Nós temos que avisar eles desse perigo e dizer para ele que mais Jesus veio para que todos tenham vida e tenham vida com abundância de alegria e paz. Glória a Deus. Quarto motivo, por que pregar o Evangelho? As pessoas precisam saber, elas precisam saber que o pecado é igual à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Elas precisam saber que a prática de vida pecaminosa que elas estão praticando, fazendo, por mais que alguns minutos, horas ou dias, tempo, sejam prazerosos, nós temos que avisar essas pessoas que elas estão caminhando a passos largos para dar de peito com a morte, e eles precisam saber. Saber o que, pastor? Que se não largar essa prática de vida, o pecado vai lhe matar. E aí essa morte não é só a morte física, não. Ela terá uma morte espiritual, a morte eterna. Por quê? Mas antes do versículo terminado, verso 23 do capítulo 6 de Romanos, o Senhor tem uma segunda proposta para essa pessoa que vive no pecado da morte. Qual é? Ele diz assim: mas o dom de Deus é o que? É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra dom significa presente. Então nós temos que dizer para essas pessoas: ei, você pode estar na vida de pecado, você pode estar envolvido no pecado, praticando o pecado, mergulhado no pecado, mas Deus tem um presente para você. Qual é o presente? É a vida eterna. Aonde é que está a vida eterna? É em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que a igreja tem que pregar o Evangelho. Quinto motivo, por que pregar o Evangelho?
As pessoas precisam conhecer. Precisam conhecer. O que, pastor? A verdade. E o que é a verdade? É Jesus Cristo, o Senhor. O próprio presidente Bolsonaro, ele cita muito, até ímpio sabe já, o João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o verso 36 é interessante, e vai dizer quem é a verdade. O verso 36 vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem é a verdade? É Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem o poder para te libertar da opressão. Oh glória, vamos correr para tentar concluir aqui. Sexto motivo, por que pregar o Evangelho? Por que pregar a palavra de Deus? Porque nós sabemos o caminho que leva aos céus. Nós sabemos o caminho da salvação. Nós sabemos o caminho da segurança. Nós sabemos o caminho da paz. Nós sabemos o caminho da eternidade. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então por que pregar o Evangelho? Pregar a palavra, porque nós sabemos o caminho que leva aos céus, o caminho que nos tira da perdição, o caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho da eternidade. Nós conhecemos e sabemos esse caminho. Só existe dois caminhos. Só existe dois. Não existe o terceiro. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor vai logo entra alertando: entrai pela porta estreita. Ele apresenta outro: porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Mas ele diz: estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. No capítulo 14 de João ele vai dizer: eu sou o caminho. No Salmo 37, verso 5, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Observe que o mais para ele fazer, ou seja, é resolver seus problemas, é curar enfermo, é entrar na tua causa. Mas para isso acontecer, tem dois princípios básicos que tem que acontecer. Primeiro, entrega. Segundo, confiança. Para entregar o caminho ao Senhor, muita gente quer entregar a Deus: eu sou do Senhor, mas não confia que Ele pode te tirar da situação, que pode libertar a tua família, que pode curar da enfermidade. Não confia. Às vezes deixamos Deus em último lugar. Como assim, pastor? O senhor pegou pesado. É um culto de missões. Tem um pastor atrás, não estou entrando, dizendo só para você entender uma coisa. Se colocarmos em uma fila bem aqui, aprenda comigo, bem aqui, uma fila bem aqui, vamos lá. Aí a pessoa adoece. É óbvio, Deus deixou a medicina, adoece, mas vai lá no posto. Primeiro vai médico de casa, toma logo o remedinho, né? Toma isso aqui, toma. Não passou, vai no hospital. No posto, não passou, envia para o hospital. O médico olha, analisa, dá o diagnóstico, não tem mais jeito. Sabe o que a pessoa diz? Agora só ficou ou não ficou em último lugar? E o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentam. Nós deixamos Deus para último lugar. Em muitas circunstâncias, Deus fica em último lugar. E eu quero dizer a você uma coisa: que nós temos que pregar o Evangelho e dizer que Deus em primeiro lugar, na minha vida e na tua vida. Sétimo motivo para nós terminarmos, já, vamos daqui para meia-noite. Por que pregar o Evangelho? Porque as pessoas precisam conhecer, elas precisam ouvir o verdadeiro Evangelho, a ouvir a palavra de Deus. Porque já foi dito aqui em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como é que alguém vai crer? Como é que alguém vai aceitar Jesus se não ouvir a palavra? Como alguém vai se render aos pés de Cristo se não ouvir a palavra? Eu acho interessante que quando se trata do Evangelho, é muito lindo ouvir alguém pregar a palavra, é muito lindo. Mas um dia desse eu disse: pregue aqui em cima, pregue bonito, muito lindo, pregue a palavra.
mas pule do púlpito e viva aquilo que você pregou. Pregar é muito fácil para quem tem um conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Agora eu quero ver viver a palavra. Porque se eu viver a palavra, eu não preciso abrir a minha boca para dizer nada no ambiente que eu estou, na comunidade que eu estou inserido. Só de ser observado, eu já estou pregando, porque a palavra de Deus, que o testemunho fala por si só. O testemunho fala. Mas se nós vivermos a palavra, sabe o que tem tirado muita gente de se render aos pés do Senhor Jesus? Mau testemunho. Mau testemunho na comunidade, mau testemunho na escola, mau testemunho no trabalho. É por isso que muitas pessoas ainda não se renderam aos pés do Senhor e ainda usam o argumento: para me ser crente igual a fulana eu não sou. Eu já ouvi isso de pessoas dizerem. Eu digo verdadeiramente, eu concordo com você. Não seja igual a ele. Se converta a Cristo e ora por ele, para que você seja um missionário para pregar a palavra do Senhor. Quando eu comecei a ouvir sobre missões, pastor Tarcílio, você que anda muito, eu comecei a ouvir na igreja que havia 3 maneiras de fazer missões. A igreja sabe, né? Indo, contribuindo e orando. Depois que eu passei a fazer missões, descobri a 4ª. Pastor, heresia. Não. Mateus 23:13, está lá. Quem disse isso não foi eu, Jesus. Ele fala assim: hipócrita, escribas e fariseus, vocês não entram, ainda fecha a porta dos céus para aqueles que querem entrar. Qual é esse, pastor? É aquele que não faz, não vai, não ora, ainda atrapalha quem faz, quem ora e que vai. Então, se eu não atrapalhar, eu já estou fazendo missões. Irmão, eu quero pregar para ele, aquilo não passa. Tinha uma irmã, um evangelista novo. Ela chegou com ele assim e disse: eu não concordo do teu jeito de fazer missões. Aí ele pergunta para ela assim: como é que a senhora faz? Eu não faço. Ela disse: então eu preciso do... Ele falou: então eu prefiro do meu jeito, pelo menos eu faço. Muita gente pode criticar da tua maneira de evangelizar, de pregar a palavra. Mas a pergunta é: e essa pessoa está pregando? Essa pessoa está fazendo? Porque criticar é fácil. Eu quero ver você fazer. Mas para pregar a palavra, nós precisamos às vezes de uma estratégia. Estratégia é estratégia. Se você observar, o próprio Senhor Jesus, ele precisava resolver um problema em Samaria, que era a falta de entendimento entre os samaritanos e os judeus lá. Eles não se falavam, eles não se comunicavam. Quando iam para Galiléia, passavam por outro lado, porque não podiam passar em Samaria. Jesus fala assim no capítulo 4 de João, ele fala assim: é necessário passar em Samaria. Aí eu fui procurar saber por que é necessário. Havia intriga entre eles, eles não se falavam. Aí Jesus disse assim: eu vou resolver esse problema de relacionamento. Eu preciso só de uma missionária. Eu preciso pregar em Samaria, mas eu preciso lá de um missionário. Às vezes, quantas vezes pastor Lúcio França não quis entrar em determinada comunidade, mas ele precisava de um missionário. Quantas vezes a igreja precisa entrar em determinadas famílias, mas lá precisa de um missionário. Jesus inteligente, ele vai pregar para uma pessoa, e lá ele resolve o problema do relacionamento entre eles. Lá ele resolve a briga entre eles. Sabia que tem crente que às vezes vai para falar aquilo, começa aqui do começo do culto, da cadeira, mas para chegar lá no final, vai passar por alguém que está de mal. Aí não faz, assim os samaritanos lá com os judeus, atravessavam para o outro lado do Jordão, porque não podiam passar lá, que não se falavam. Não havia entendimento. E aí ele vai e ganha uma mulher em 2 dias. Em 2 dias
irmão Paulo, ela ganha toda Samaria para o reino de Deus. Uma mulher, por que Jesus salvou ela? Ora, você vai dizer, ela tinha facilidade de se comunicar, ela tinha facilidade de fazer amizade, só visto que ela já tinha conhecido 5 homens, ela não era uma mulher difícil de se comunicar não, ela tinha facilidade e era conhecida, mas através de uma palavra, ela disse, esse homem conheceu a minha vida, esse homem falou tudo o que eu fazia. Quem é ele? Bora lá que eu te mostro. A pregação dela era isso. Mas pastor, vai resolver o problema? Você vai ver que lá na frente, quando eu vou concluir aqui, você vai ver que isso fez toda a diferença para a igreja, quando Jesus foi embora. Mas por que pregou o evangelho? João 14, versículo 2, vai dizer que lá no céu tem o quê? Muitas moradas. Essas pessoas estão caminhando para ir para o inferno. Essas pessoas estão caminhando em passos largos para a perdição. Mas deixa eu dizer a você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, tem casa, tem morada, tem mansão celestial para você e para toda a tua família. Não joga a tua vida fora, não destrói a tua família, não destrói a tua vida. Tem lugar nos céus para você, tem morada no céu para você. E você que está aqui me ouvindo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu falasse para você assim, você consegue dizer Maranata, que o significado é ora vem Senhor Jesus? Você pode dizer assim, ora vem Senhor Jesus, mas deixa eu te perguntar, lá na tua casa, a tua família, teus irmãos, teu filho, teu pai, tua mãe, estão servindo a Deus? Estão na igreja, estão crentes? Ah não, então tu está sendo egoísta, querendo ir para o céu sozinho. Lá tem muita morada, tem para todos da tua família. Então veste essa camisa, prega esta palavra e entra na tua família, seja missionário dentro da tua casa, da tua comunidade, lá no teu trabalho, e ganhe essas pessoas para Jesus, rapaz. Crente que fala é Maranata, Maranata, mas dentro da sua casa só ele é crente, egoísta, covarde. Deixa eu te dizer uma coisa, ganha a tua família para Jesus primeiro, rapaz. Prega esta palavra. Eu já preguei, estão desviados. Deixa eu te falar uma coisa, os 2 últimos versículos, e eu já fecho a Bíblia, não dá para continuar mais. Deixa eu te dizer uma coisa, os 2 últimos versículos da carta do apóstolo Tiago, do capítulo 5, você vai dizer assim, aquele que convence alguém que se desviou da verdade, ou seja, do evangelho, dos caminhos do Senhor, cobrirá uma cidade, uma multidão de pecado. Então temos que pregar para o desviado, sim. Prega a palavra, anuncia a palavra. Por que pregar a palavra de Deus? Que as pessoas precisam saber que Jesus está voltando. As pessoas precisam saber que pensam que todos são filhos de Deus. Polêmico, né? Vou citar 2 referências para você. Cozinha lá um tucunaré gordo, me convida 2 dias a sair, que eu vou lá te explicar o resto dos versículos todinho. Mas nem todo mundo é filho de Deus. Você vai pregar e onde diz, eu também sou filho de Deus. A palavra de Deus diz em João, você vai ver lá, no capítulo 1, versículo 12, que todos quantos lhes receberam, Ele lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Receba Jesus Cristo no teu coração como Senhor e Salvador da tua vida. Receba Jesus Cristo na tua alma e tu terás uma vida eterna. Receba Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3 versículo 26 vai dizer que todos quantos receberam, ele recebeu esse direito de serem filhos de Deus. Em 1 João capítulo 3 versículo 2 vai dizer que nós, os que nós recebemos, não só seremos filhos de Deus, nós seremos como Ele é, e como Ele é nós seremos.
Então receba Jesus Cristo na tua alma. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua casa, abençoe a tua família com esse evangelho, com a salvação. Porque houve um dia que o salmista fez uma pergunta no Salmo 119, o verso 9, ele vai dizer: de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho no meio de tanto pecado, de tantas coisas ruins? A resposta está no mesmo verso. A parte B vai dizer: observando segundo a sua palavra. Ele vai dizer no verso 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se nós pregarmos a palavra, guardarmos no coração, nós não pecaremos contra o Senhor. E aí depois disso, nós vamos ter certeza. No verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Receba essa palavra de Deus para a tua vida, em o nome de Jesus.